Sejam muito bem-vindos à nossa aula sobre correção de cor. Quais as principais etapas na hora de fazer uma correção de cor? Mais de 90% dos seus clientes vão chegar para você para resolver um problema, ou seja ele uma raiz crescida, uma mecha desbotada, uma mecha manchada, um cabelo branco, um cabelo escuro, um cabelo manchado. Então, tudo isso está dentro do pacote de correção de cor. Quando a gente fala de retoque de raiz, o retoque de raiz não é um retoque de raiz. O retoque de raiz é uma correção de cor. Por quê? Além de fazer mechas na raiz, eu preciso fazer com que essa mecha alcance o mesmo tom de ponta ou mais do que isso. Eu preciso desbotar a oxidação da ponta também, movimentar a ponta. E isso é uma correção de cor. Eu estou corrigindo um cabelo que chegou no salão. Então, na parte justa, o retoque de raiz não tem que ter desconto. Tem que ser um serviço ainda mais caro. Dificilmente a cliente valoriza um retoque. Ela sempre pede um desconto. A gente corre um risco enorme de quebrar na linha de divisão o cabelo ou de manchar esse cabelo na raiz. Quando a cliente ela chega loira no salão, com raiz crescida, botei crescida raiz, né? Mas é exatamente isso. Quando a cliente chega no salão com a raiz crescida, a gente vai ter que, além de fazer ali o retoque de raiz daquele cabelo, né? Ó, a cliente, o cabelo. Até que eu desenho bem, né? Não tão bem assim, tá? Opa, ficou meio... Vamos fazer uma cliente feliz. Aí. Então, quando a cliente chega no salão com a raiz crescida, normalmente a raiz dela está até aqui. A gente vai ter que fazer mechas de raiz. A ponta está oxidada. Oxidada é o quê? Uma ponta amarela, é uma ponta escura, é uma ponta quebrada, é uma ponta desidratada, é uma ponta matizada, é uma ponta cheia de ativo, é uma ponta alisada, é uma ponta cheia de chapinha. Isso aqui não é um retoque de raiz. Retoque de raiz? Não, meu amor. Isso aqui é uma correção de cor. Ah, mas a cliente ela vai dizer que eu tô fazendo um retoque de raiz. Aí você vai começar a ensinar para sua cliente o que é cada procedimento. Quando alguém senta na minha cadeira e fala, só vem fazer um retoquezinho de raiz? Eu falo, deixa eu dar uma olhadinha e uma análise no teu cabelo. Eu percebo que no teu cabelo tem uma raiz crescida de uns 5 centímetros e aí tem um comprimento de uma ponta toda manchada, oxidada, amarelada. Então eu vou ter que mexer na raiz, cuidar para não quebrar. E vou ter que mexer nessa ponta aqui depois para ficar com a mesma cor, para que você não fique com tons duplicados. Isso é o quê? É uma correção de cor. Então isso não é um retoque de raiz. Então o preço deste serviço é esse. Você não pode passar o orçamento de uma correção de cor por WhatsApp. Você não pode bater martelo num valor antes de ver e analisar o cabelo. Porque para a cliente ela tem pouco cabelo, para a cliente ela só vai fazer um retoque, para a cliente, ela tem um cabelo curto. E quando ela chega, é um cabelo comprido, é muito cabelo e é uma raiz enorme. Então, a gente precisa começar a valorizar mais a nossa análise, né, presencial. Convidar a cliente, fazer um teste, fazer uma avaliação presencial na maioria das nossas clientes. Mas voltando aqui para o tema, retoque de raiz, ele faz parte da correção de cor de um cabelo. Então, você já sabe que ele não é mais um retoque de raiz. Mas a correção de cor, ela vai abraçar ainda outras coisas. E eu vou dar um exemplo aqui deste cabelo. A cliente chegou no salão com o cabelo alaranjado, mas ela queria ficar loira, mas ela saiu do salão com o cabelo laranja, porque o profissional não entendeu direito, não alcançou a cor certa e não conseguiu entregar o resultado de desejo. O que fazer nesse caso? Aqui eu tenho a minha cliente com o cabelo laranja e ela quer ficar loira platinada. Se eu te perguntar a seguinte coisa, se eu só tonalizar esse cabelo, ela consegue ficar loira? Sim ou não? O cabelo laranja, só de ser tonalizado, pode e consegue ficar loiro? A resposta ela é óbvia, mas nem tanto, porque tem muito profissional querendo tonalizar o cabelo para clarear. Tonalizante não clareia a mecha.
Você pode usar 91, 92, 911, 01, 02, 81, 1011, 1089, 1189, 1211, 122. Você pode fazer o que quiser nesse cabelo laranja, mas ele não vai sair da altura de tom 7. Ele pode ficar um pouco neutro, ele pode ficar um pouco marrom, ele pode ficar um pouco marrom acobreado, mas ele não vai sair do fundo 7. Ele vai continuar neste tom, nesta altura. Ele não consegue clarear mais, mesmo que você use de várias estratégias. O que tem que ser feito nesse cabelo? Descolorir novamente é a única opção. Não adianta usar oxidante de 40, não adianta usar super clareadora, não adianta usar tonalizante claríssimo. Você precisa acertar o fundo. O fundo de clareamento, repito, é o nosso maior e único aliado. Nosso único aliado. Se a gente errar e perder esse aliado, a gente erra todo o processo de mechas. Então, o cabelo laranja, ele só consegue ficar claro se for descolorido de novo. O laranja fica cinza? Nunca fica cinza. O laranja não alcança o tom cinza. O laranja ele não esfria porque ele possui pigmento granuloso. O pigmento granuloso ele é vermelho. Pigmentos grandes, eles não esfriam. Pigmentos difusos, pigmentos finos, eles esfriam, tá? Então, fundo 7, somente clareando de novo. Isso é uma correção de cor, remover pigmento indesejado. Agora a gente vai para uma outra situação. Aqui, eu tenho um cabelo que ultrapassou a cor de desejo. A cliente, ela queria ficar com a cor do meu cabelo, que ele é acobreado, ele é caramelo. O meu cabelo, ele é caramelo. A cliente quer ficar com o cabelo caramelo, mas quando eu estava fazendo a mecha, eu preciso clarear mais a mecha para fazer o caramelo e deixar ele loiro. Deixar ele loiro para colocar a cor caramelo. Ou qual é a solução? Se a cliente ela quer ficar caramelo e você clareou o cabelo na altura de um 9, na altura de um 10, você clareou demais esse cabelo e você coloca a cor caramelo no cabelo, não existe a cor caramelo, né? Existe o marrom 77 para criar o caramelo na soma. O que acontece? Se eu botar o 77 aqui, a cor que eu uso no meu cabelo, esse cabelo ele não vai ficar igual ao meu, ele vai ficar acinzentado, ele vai ficar um marrom acinzentado e às vezes ele consegue até ficar roxo. Tá? Ele fica até roxo às vezes. Por quê? Porque o fundo de clareamento está muito claro para a cor que a cliente deseja. A cliente ela quer a cor na altura de um 9, 9,3, fundo de clareamento. Você abriu a mecha demais. O que você vai ter que fazer nesse cabelo? Você vai ter que fazer uma correção. Correção? Como que a gente faz para trazer o 9 para a cor de desejo? 7. Você sabe? Isso é uma correção de cor. Quando o cabelo está muito loiro e a cliente quer ficar morena iluminada, quando a cliente está muito loira e ela quer ficar marrom, quando ela está muito loira e ela quer ficar mais acobreado ou mais amarelo mais quente ou marrom mais frio, quando ela está muito loira, a gente consegue fazer a cor de desejo aplicando só a cor de desejo? Não. Porque se eu coloco 7,7 no 9,3, ele fica na altura de 7, porém com reflexo cinza. Porém, se você faz uma devolução de pigmento, o que é devolver pigmento? Na altura de 7, eu tenho que ter a cor cobre, porque o fundo de clareamento 7 é representado pelo 7,4, acobreado. Então, aqui eu não tenho cobre, eu tenho dourado. E o dourado não sustenta o 7 cor de desejo. Então, eu preciso devolver pigmento, seja ele 44, seja ele 34, seja ele 43. Você precisa devolver o pigmento puro 34, 44, 43. Qualquer um desses aqui pode ser usado. Você vai colocar este pigmento na mesma cumbuca do 7,7. Então, você vai fazer uma soma. Você vai fazer ali 7,7 mais 0,43, mixe. E aí, este pigmento vai se colocar
no fundo 9 e ele vai criar uma sustentação de cor. Depósito de pigmento e a cor de desejo aparece. Ou você pode fazer uma pré-pigmentação, prepara esse cabelo, devolve o pigmento, ele fica mais ou menos dessa cor aqui. Aqui eu tenho a cor laranja, ó. Este é o fundo de clareamento ideal. Esse é o fundo de clareamento errado. Se esse cabelo abrir dessa cor, você precisa devolver pigmento até que ele alcance este tom para que seja tonalizado, tá? Então o fundo de clareamento, ele vai alterar 100% no seu resultado. Fundo de clareamento errado, cor errada. Yeah.